Nossa última aula, a gente começou a se aproximar do processador. Te apresentei os registradores, que na verdade são variáveis internas ao processador. Falei dos registradores mais populares, AX, BX, CX, DX, que podem ser usados na íntegra ou em suas metades, e aí o AX dá origem a H e a L, o BX dá origem a BH, a BL, a metade H, a metade high, e a metade L, a metade low, a metade alta e a metade baixa. Vimos também que, embora o processador só entenda a linguagem de máquina 0 e 1, que ninguém programa dessa forma. Quando a gente precisa programar em baixo nível, a gente usa a linguagem assembly, aonde cada código recebe um apelido. E apelido para peopleware é o que a gente chama de mnemônico. Também conseguimos fazer a leitura de um programa em assembly e o seu equivalente em código de máquina. E vimos que todo programa, toda instrução vai ocupar espaço em memória. E aprendemos, inclusive, a identificar quantos bytes tem cada instrução. Foi uma aula bastante conceitual, como vai ser a de hoje. Mas hoje nós vamos entrar um pouco mais no interior do processador. O objetivo de hoje é te mostrar o que tem lá dentro e como que o processador executa um código de máquina. Então, vamos lá, gente, porque as coisas são muito mais complexas do que a gente possa imaginar. Quando nós vamos executar um programa, a primeira coisa que a gente precisa é trazê-lo para a memória. Ou seja, quando eu vou lá no Windows Explorer e dou um duplo clique num executável, o sistema operacional imediatamente pega aquele programa e o traz para a memória do computador. Evidentemente, para pegar o programa em disco, ele vai fazer uso de todo aquele processo logístico que a gente já estudou há algumas aulas atrás. Ou seja, se o disco estiver formatado num regime de FAT, ele vai ao diretório, descobrir o endereço da primeira posição do disco, depois ele vai a FAT para descobrir quais as posições seguintes e vai trazendo cluster a cluster o programa para minha memória. Se o disco estiver sido formatado em ambiente NTFS, aí as coisas são um pouco mais simples, porque eu vou fazer uma pesquisa na MFT, já vou descobrir quais são os clusters ocupados pelo meu arquivo e trazê-los um a um para a memória. Bom, meus amigos, nós estamos vendo aqui que o meu programa ele foi trazido para o endereço 1CF6, para a página, ou se você preferir, para o segmento 1CF6, e a partir desse segmento, as informações foram esparramadas a partir do endereço 0100. Ô professor, por que nós carregamos o programa no segmento, na página 1CF6? Pura e simplesmente porque foi o primeiro que ele encontrou livre. Ou seja, o sistema operacional que gerencia o espaço em disco também gerencia a alocação de memória. É ele que coloca os nossos programas em memória e, para tanto, ele tem que ter um controle daquilo que está livre ou ocupado. Bom, programa trazido para dentro da memória, aí você vai dizer, pronto, professor, agora é só processá-lo, né? Não, não é bem assim. Por quê? Porque o programa está na memória. E quem irá processá-lo é o processador. Entendeu o problema que temos? O programa foi depositado pelo sistema operacional em memória,
mas quem o processará será o processador. Então, o processador precisará buscar instrução a instrução e executar uma a uma. Pois, conforme a gente já viu na aula em que falamos de multitarefa, o processador só tem a capacidade de executar uma instrução por vez. Agora, vamos ver a quantas anda a vossa memória. Ô, gente, o programa está na memória. Quem irá processá-lo é o processador. Logo, o programa terá que ser transferido até o processador, instrução a instrução. E, meu amigo, quem é o elemento? Qual é o elo de ligação entre processador e memória? Se você falou os barramentos, você acertou. E já que para transportar as instruções uma a uma, a gente vai fazer o uso dos barramentos, eu te lembro que o termo barramentos é usado por mim no plural, porque ele é uma composição de linhas, aonde ganham destaque o barramento de endereços e o barramento de dados. O barramento de endereços localiza o endereço e o barramento de dados transita como dado. Ou seja, para o processador começar a executar o meu programa, ele terá que primeiro buscá-lo em memória. Para buscá-lo em memória, ele vai precisar conhecer o seu endereço. Então, exatamente por esse motivo, que quando o sistema operacional carregou o meu programa em memória, ele, ao mesmo tempo, disse ao processador: "Ô processador, eu estou colocando o programa no segmento, na página 1CF6, mais especificamente a partir do endereço 0100, mais exatamente a partir do offset 0100. Então, o endereço em que o programa foi depositado em memória deve ser informado ao nosso processador. Ora, o processador recebe essas informações e tem que armazená-las temporariamente. Ele não pode pegar essas informações e jogar essas informações fora. Então, o processador ele tem dois registradores específicos para essa finalidade. E são dois registradores porque um armazena o endereço de segmento e o outro armazena um endereço de offset. Um armazena a página, outro armazena o offset. Aliás, você já deve ter percebido que eu estou usando o termo segmento como sinônimo de página. Gente, não são exatamente a mesma coisa, mas se você entender que o é, nesse momento, não vai complicar em nada o nosso entendimento, ok? Então, o processador tem um par de registradores chamado CS/IP, cujo objetivo é armazenar o endereço da próxima instrução a ser executada. Armazenar o endereço onde o nosso programa foi armazenado. O CS é o registrador Code Segment. Ele armazena o segmento aonde o meu código foi armazenado. IP é o nosso famoso Instruction Pointer, é o nosso ponteiro de instrução, que aponta sempre para a primeira instrução a ser executada. Então, quando eu carrego o programa, você percebe que o sistema operacional trabalha pra caramba. Primeiro, ele desenvolve todo aquele trabalho que a gente já viu em aulas passadas para buscar o arquivo em disco. Também determina qual é o segmento, qual é a página que está disponível para eu descarregar o meu programa. E aí começa a cluster, trazer os programas da memória do disco para o processador. E, paralelamente, informa ao nosso processador aonde o programa foi
depositado. E essa informação é guardada temporariamente dentro dos registradores CS e IP. Agora eu apresento a vocês um diagrama que representa o interior do nosso processador. Então vamos estudar esse diagrama com cuidado, com carinho. Gente, nós vimos que, uma vez que o programa está em memória, para ser executado, o processador precisará ir até essa memória e buscar as instruções, uma a uma. Trazer, buscar uma instrução e executar. Buscar uma instrução e executar. Vimos também que o endereço aonde o programa foi depositado, vimos também que o endereço aonde a instrução a ser executada se armazena, está armazenado em CS/IP. Então agora, o processador vai colocar esse endereço no barramento de endereços, que irá localizar o endereço. O dado será colocado no barramento de dados e será recebido pelo processador. Ora, no esquema de funcionamento dos barramentos que nós vimos lá atrás, ainda no primeiro bimestre do primeiro semestre. Agora, tudo isso vai acontecer automaticamente? Tudo isso vai acontecer sozinho? O endereço de CS/IP será colocado no barramento de endereços por obra do Divino Espírito Santo? A informação trazida vai ser encaminhada para processamento por obra do Divino Espírito Santo? Gente, não. Dentro do nosso processador, existe uma unidade funcional chamada BIO. Aqui está ela. É a unidade de interfaceamento com os barramentos. Ou seja, a BIO é uma espécie de agente alfandegário do processador. Tudo que entra, tudo que sai, entra e sai pela BIO. Em outras palavras, ela faz o controle dos barramentos. Então, quem é que vai pegar o endereço de CS/IP e colocar no barramento de endereços que eu aqui represento? Ora, quem vai fazer isso é exatamente a minha BIO, que eu aqui explicito. Bom, endereço colocado no barramento de endereços, aí nós vamos até a memória. A primeira instrução é trazida e entra no processador através da mesma unidade, através da BIO, que aí vai verificar se é dado ou se é instrução. Nesse momento, talvez você tenha alguma dificuldade para entender. Só que na nossa aula passada, nós vimos que um código de máquina, ele é sempre composto de duas partes. Ele é composto do código da instrução e do valor. Por exemplo, move para H06. Então, existe um código de máquina que identifica o move para H e existe o 06. O 06 é um dado, o restante é uma instrução. Pois bem, então, meus amigos, ao perceber se é um dado ou uma instrução, ele dá um encaminhamento diferente. Se for um dado, essa informação vai ao registrador, se não, vai para um buffer de instrução, aonde essa instrução temporariamente será armazenada. Mas, professor, o senhor não disse que a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar a instrução? Aí, depois que eu busco, eu executo? Professor, eu não entendi. Quem busca é a BIO. A instrução chegou. Para que eu vou armazenar ela nesse buffer de instrução, professor? Não seria a hora de executá-la? Seria. Seria a hora de executá-la. Mas, gente, as coisas não são tão simples assim. Por que não são
tão simples assim. Gente, vamos imaginar que a gente estivesse em sala de aula e eu pegasse qualquer um de vocês e falasse: amigo, por gentileza, faz um 45 aí para mim. Aí eu me virasse a uma outra colega e falasse: ô menina, por favor, faz um 23 aí para mim. Aí eu viro para um outro colega e falo: amigo, faz um 53 para mim. Gente, eu tenho certeza que ao falar dessa forma, todos vocês ficariam olhando para mim sem reação, sem atitude, porque vocês não entenderam exatamente o que eu pedi para vocês. Na verdade, eu estou falando com vocês codificado. Porém, vocês desconhecem esse código. Agora, gente, se eu chegasse em sala de aula e antes de qualquer coisa fizesse uma tabelinha no canto da lousa e dissesse: olha, gente, isso aqui é uma tabela de código atitude com a qual nós vamos trabalhar daqui para frente. Então, olha, gente, o código 25 é dar uma coçada na cabeça, é coçar a cabeça. O código 37 é para você dar uma ajeitada no óculos. O código 40 é para você ajeitar o cabelo. Entenderam essa tabelinha aqui, gente? 25, coçar a cabeça. 37, ajeitar o óculos. 40, dar uma ajeitada no cabelo. Então vamos começar a brincadeira. Ô fulano, faz um 25 para mim. Eu tenho certeza que esse fulano ia dar uma olhada para a tabelinha na lousa, ia coçar a cabeça e fim de papo. Aí eu pegaria um outro amigo lá, usuário de óculos, como eu, e pediria para ele: ô amigão, faz um 37 aí. E automaticamente ele iria na haste do óculos e daria aquela ajustada no óculos. Aí eu pediria para uma colega: ô minha amiga, por favor, faz um 40. E aí a nossa amiga, cheia de charme, ia dar aquela passada de mão no cabelo, dar aquela ajeitada no cabelo. Aí a coisa aconteceu. Ou seja, a gente pode falar através de código, desde que conheçamos o código. Gente, o processador é a mesma coisa, Imagina chegar as instruções e você chegar lá, processador, olha, processador, chegou um B6, faz aí, B6. Processador, chegou outra instrução, D9, faz o D9 aí. Processador, chegou uma outra instrução, agora chegou um 4, faz um 4 aí. Gente, ele ia ficar completamente perdido. Então, se eu estou encaminhando para a execução um código de máquina, é preciso que o processador tenha uma tabelinha aonde tenha a descrição do que deve ser feito com cada um desses códigos. Gente, essa tabelinha existe. Obviamente, ela não se chama tabelinha, ela tem um nome mais peopleware, ela é o nosso firmware. E, portanto, por que o código recebido é temporariamente armazenado? Por quê? Porque eu vou ter que guardar o código tempo suficiente para fazer uma pesquisa nessa tabelinha, para fazer uma pesquisa no firmware, para descobrir o que eu quero fazer com esse código. E essa pesquisa será desencadeada por obra do Divino Espírito Santo? Claro que não, claro que não. Então, dentro do processador, tem um outro camarada chamado de unidade de decodificação, ou muitas vezes apenas chamado de decode, que vai fazer o quê? Que vai pegar o código lido e armazenado nesse buffer de instrução, consultar a tabelinha, digo, o firmware, a fim de descobrir o que ele terá que fazer na sequência, a fim de descobrir
o que essa instrução exatamente quer dizer. Então, meu amigo, a execução de uma instrução é um pouco mais complexa do que você poderia imaginar. A instrução, para ser processada, ela primeiro precisa ser buscada em memória. Uma vez que ela foi buscada, eu tenho no interior do processador um código. Então eu tenho que descobrir o que fazer com esse código. Eu tenho que decodificar esse código. Para só então, para finalmente executá-lo. Então, meu amigo, toda e qualquer execução do processador obedece ao ciclo buscar, decodificar e executar. Terminou de executar a primeira instrução? Vamos buscar a segunda, decodificar a segunda, executar a segunda. Acabou? Vamos buscar a terceira, decodificar a terceira e executar a terceira. Exatamente por esse motivo é que eu chamo de ciclo de uma instrução. Por quê? Porque esse ciclo é composto de 3 fases: a busca da instrução, a decodificação, quando só então ela poderá ser executada. Ok? Meus amigos, o teu mais recente i5 e 7 é desse jeito. Os processadores de 10 anos atrás funcionavam exatamente desse jeito. Os processadores de 20 anos atrás também obedeciam ao ciclo buscar, decodificar e executar. Então, meus amigos, essa é uma máxima respeitada por todos os processadores, desde os primeiros processadores implementados ainda na década de 40, na ocasião da Segunda Grande Guerra, quando os primeiros computadores surgiram. Bem, agora que nós já temos uma ideia da complexidade que é executar uma instrução, vamos colocar mais alguns detalhes. Gente, o ciclo de execução de uma instrução, justamente o processo de busca, decodificação e execução, muitas vezes é chamado também de ciclo de von Neumann. Por quê? Porque foi o von Neumann que idealizou que os processadores assim trabalhariam. Ou seja, o von Neumann é nascido no início do século XX, 1900 e alguma coisa, e foi um pesquisador, foi um matemático que ajudou a desenvolver a área da ciência da computação. Então, este modelo de funcionamento que eu te apresento hoje foi elaborado por ele ainda na primeira metade do século XX. Outra coisa, por várias vezes eu, Luiz Antônio, Alexandre Sobrinho, falamos que a única linguagem que o processador entende é a linguagem de máquina, são os códigos de máquina. Gente, será que nós estávamos sendo exatamente verdadeiros? Por que eu digo isso? Porque, veja bem, o processador foi buscar uma instrução, trouxe lá a instrução cujo código é B6. Ele consegue executar B6 ou ele tem que decodificar? Pois é, meu amigo, ele tem que decodificar. Então, na verdade, o processador não entende código de máquina. O processador tem a capacidade de decodificar código de máquina. Porque quando ele decodifica uma instrução, por exemplo, B6, ele vai descobrir, o cara quer movimentar alguma coisa para o registrador AH. O que ele quer movimentar? Um dado. Qual esse dado? Não tenho a mínima ideia. Esse dado está na memória.
vou ter que voltar na memória para buscar esse dado. Então, meus amigos, olha que lindo. Quando eu tenho um código de máquina e vou ao firmware para decodificar esse código de máquina, o firmware traz as ações passo a passo, detalhadas, mastigadinhas do que deve ser feito no caso daquela instrução. Então, na verdade, o processador não entende código de máquina. O processador, ele consegue decodificar código de máquina, gerando, portanto, um conjunto de ações que vão concluir no resultado esperado para aquele código. Meus amigos, esse conjunto de instruções detalhadas do que deve ser feito é o que a gente chama de microcódigo. Então eu venho da memória com um código de máquina. Esse código de máquina é decodificado, dando origem a uma série de microcódigos. Estes sim serão executados, estes sim serão processados. Então, quando eu falei que as coisas eram um pouco mais complexas do que a gente podia imaginar, acredito que eu não estava exagerando. Certo, meus amigos? Então, é isso. O nosso bimestre se encerra aqui e nossa prova irá cobrar até o ciclo de von Neumann, ou melhor, até o ciclo buscar, decodificar e executar. Ok? Então, meus amigos, desejo a vocês uma boa prova. É isso.